colocar as nossas vidas, a vida dos nossos irmãos diante do Senhor. Nós vamos baixar nossas cabeças e assim orar ao Senhor também nos preparando para a pregação da sua palavra. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Deus bendito, Deus santo, Deus que criou os céus e a terra, Deus que fez o mar, Deus que fez todas as coisas, Deus que escolheu um povo para chamar de seu, que afirmou ser o nosso Deus. Nós te rogamos, Senhor, a tua presença sobre a tua igreja. Nós consagramos a tua igreja a ti, reconhecendo que o melhor lugar onde ela pode estar é nas tuas mãos. Nós nos colocamos diante do Senhor, nós nos entregamos a ti, entendendo que não há melhor lugar do que estar junto a ti, não há melhor lugar do que estar nas tuas mãos, debaixo dos teus cuidados. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor cuide da tua igreja, que o Senhor fortaleça a tua igreja, que o Senhor avive a tua igreja, que o Senhor perdoe os pecados da tua igreja e que o Senhor dê a alegria da salvação, a alegria do perdão ao teu povo. Pedimos, Senhor, por alguns irmãos que se encontram enfermos, lembrando, Senhor, dos nomes de Judite, lembrando dos nomes de Francisca e de algumas outras irmãs e irmãos que já se encontram doentes de idade mais avançada. Que o Senhor tenha misericórdia desses irmãos que, infelizmente, não podem estar conosco cultuando ao teu santo nome. Nós pedimos que o Senhor dê forças, nós pedimos que o Senhor dê graça, nós pedimos que o Senhor fortaleça, em nome de Cristo Jesus, a esses irmãos, para que eles possam enfrentar as suas lutas, as suas enfermidades com a graça de Cristo. Nós rogamos por nós, rogamos que o Senhor nos prepare para ouvir a tua palavra, para ouvirmos a pregação do Evangelho. Que a palavra de Cristo seja suficiente para quebrantar os nossos corações, para nos transformar, para nos mudar, para nos fazer nova criatura, para nos avivar e nos converter dos nossos maus caminhos. Ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, guia os nossos passos e nos faz enxergar o caminho da vida, para que nós possamos andar nele e encontrar as delícias que estão na tua destra. Assim que nós choramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos seguir com as exposições do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 18 até o versículo 18. Marcos, capítulo 2, do versículo 18 ao 22. Nós vamos meditar um pouco a respeito da singularidade do Evangelho, como o Evangelho ele é único e não pode ser misturado com qualquer outras tradições humanas. Nós vamos ler o texto, Marcos, capítulo 2. Assim diz a palavra do Senhor. Leia com fé que nos diz a palavra de Deus. Marcos, capítulo 2, do versículo 18 ao 22. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo os discípulos de João e os dos fariseus por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira da parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo a sua graça, a sua iluminação, para entendermos aquilo que nos diz a palavra de Cristo, o Evangelho do Senhor. Senhor nosso Deus, Deus bendito, nós lemos a tua palavra e agora nós rogamos a tua graça, a compreensão do Senhor, para entendermos o Evangelho de Cristo apresentado nesta passagem. Nos ilumina, nos dá entendimento, aplica a palavra aos nossos corações, nós choramos em nome de Cristo. Amém.
Irmãos, nas últimas pregações, no capítulo 2 de Marcos, nós vimos que esse capítulo e o início do capítulo 3 é marcado por uma sequência de controvérsias, de discussões entre Jesus Cristo e alguns grupos dos judeus, os fariseus, os escribas e até mesmo os herodianos. Até o versículo 6 do capítulo 3 nós vamos encontrar de forma recorrente esses conflitos. O primeiro desses conflitos nós vimos lá no início do capítulo 2, onde Jesus enfrenta a incredulidade daqueles homens logo após curar um paralítico. Nós aprendemos naquela oportunidade que ele é o único capaz de perdoar os pecados. Nós vimos isso especificamente a partir do versículo 13 até o 17, onde nós vimos que ele levantou aquele homem e perdoou os seus pecados. Nessa ocasião, nós compreendemos então um pouco mais sobre a sua missão. Nós vimos então que Jesus não veio para justos, mas sim para chamar pecadores como nós, pecadores como eu e como você. Nós vimos 2 discussões, mas ainda restam algumas. Na verdade, ainda restam 3 discussões. O Senhor enfrentará então agora a sua terceira discussão, seu terceiro enfrentamento com os fariseus. E essa discussão vai ser particularmente a respeito do jejum, sobre essa prática tão comum no nosso meio, tão comum na nossa igreja. Por fim, então, nós vamos ver que Jesus vai falar a respeito do sábado, na próxima passagem, e então ele vai ser julgado por curar um homem no sábado na cidade de Cafarnaum. Nós vamos então entender, irmãos, como Jesus Cristo, a partir de hoje, vai nos mostrar como a religiosidade humana, como a religiosidade que vem dos nossos corações está em oposição ao evangelho do próprio Senhor Jesus Cristo. Através da pergunta, da questão levantada sobre o jejum, o próprio Cristo vai nos mostrar que não só no aspecto do jejum, mas em todos os outros aspectos, o Evangelho é singular, se comparado às religiões humanas, se comparado à religiosidade do nosso próprio coração. Nós vamos perceber, e o Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar que o judaísmo, que o farisaísmo é incompatível com o seu Evangelho. A grande verdade, então, que nós vamos aprender nessa noite é que Cristo, o Evangelho de Cristo, não pode ser enquadrado na nossa religião, na nossa religiosidade, melhor dizendo. Pois as formas antigas de religião não podem conter as boas novas de Cristo Jesus. Isso pode ser visto, em primeiro lugar, na falta de compreensão acerca do tempo do Evangelho. E, em segundo lugar, na falta de compreensão a respeito do conteúdo do Evangelho. Nós vamos ver, então, que o Evangelho de Jesus Cristo não é compatível com a nossa religiosidade, ou especificamente com a religiosidade dos fariseus, daquele judaísmo antigo. Em primeiro lugar, porque esses fariseus, esses falsos religiosos, a nossa própria religiosidade, nós mesmos, não compreendemos o tempo das boas novas, o tempo do Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos ver isso com calma. Veja que o evangelista, então, Marcos, ele dá prosseguimento a uma construção do seu evangelho e ele vai narrando logo após o episódio da refeição com os pecadores a discussão sobre o jejum. É interessante porque alguns autores vão argumentar que essas passagens seguem uma ordem cronológica, ou seja, Jesus estava comendo e porque Jesus estava comendo, ele foi acusado de não jejuar. Alguns vão dizer que é até provável que aquele dia onde Jesus estava comendo com os pecadores era um dia de jejum para os fariseus. E por isso então os fariseus disseram, olha, você só vive comendo. Cadê os seus discípulos que não jejuam como nós jejuamos? Se há então essa conexão de tempo tão próxima assim, se Jesus estava de fato comendo no dia do jejum dos fariseus, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que Marcos une o tema da refeição e o tema do jejum. Logo após apresentar Jesus comendo, ele mostra o tema do jejum e Jesus aqui é questionado. Mais uma vez, os hábitos de Cristo e os hábitos dos seus discípulos são questionados e estão em jogo mais uma vez. E veja então agora que no versículo 18 nós vemos o questionamento de 2 grupos, não só dos fariseus, mas de um outro grupo que está muito bem estabelecido aqui. Veja, Marcos capítulo 2, versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os seus discípulos não jejuam. Antes o questionamento havia sido a respeito de comer. Antes o questionamento havia sido por que come e bebe com os pecadores. Agora o questionamento é por que motivo jejuam os teus discípulos, não jejuam os teus discípulos e jejuam os de João e os dos fariseus. Parece que Jesus não consegue agradar, nem quando come, nem quando não jejua. Essa última pergunta, então, mostra como o próprio Marcos apresenta os discípulos de João e os fariseus unidos aqui, questionando o Senhor Jesus Cristo. E aqui não parece ser uma pergunta comum, uma pergunta de alguém que quer de fato aprender com o Senhor sobre o jejum.
mas parece ser perguntas de homens que não queriam aprender, mas que queriam questionar, colocar em xeque as práticas de Cristo, colocar em jogo as práticas dos discípulos de Cristo. Veja que o Marcos vai dizer que alguns perguntaram. O Evangelho de Lucas, por outro lado, vai dizer que foram os fariseus que questionaram. O Evangelho de Mateus vai dizer que foram os discípulos de João que questionaram. O que Marcos faz então é mostrar que não foi nenhum nem outro, foram ambos. Ambos os discípulos, tanto os de João como os dos fariseus, se uniram na mesma pergunta. Por que os discípulos de Cristo não estão jejuando? Porque eles só comem. Isso sugere, irmãos, que a pergunta não foi feita por um grupo, mas por todos que estavam ali. Todos duvidavam. Isso porque, provavelmente por conta da influência dos fariseus, todo mundo, seja fariseu ou não, entendia que o jejum era uma prática recorrente, comum e ordenada pelo Senhor. Por isso todos achavam estranho Jesus não jejuar. Porque todos faziam, ou aparentemente todos os que eram religiosos faziam, mas Jesus não. Essas informações, irmãos, levantam algumas questões que, para serem respondidas, vão nos ajudar, que para serem respondidas precisam do nosso contexto aqui, do contexto do texto. E responder essas perguntas vão nos ajudar a entender melhor o que Cristo está dizendo aqui. Primeiro, nós precisamos entender quem eram esses dois grupos. Quem eram os discípulos de João e quem eram os fariseus. A primeira é simples. Os discípulos de João eram discípulos de João. Nada mais claro do que isso. Mas aqui levanta algumas perguntas. João já havia sido preso. Jesus já havia chegado. Por que os discípulos de João ainda continuavam sendo discípulos de João quando Cristo já havia chegado? Nós lembramos da missão de João. João tinha a missão de apresentar o Senhor Jesus. E se João tinha a missão de apresentar o Senhor Jesus, a endireitar os seus caminhos, por que os discípulos de João agora não seguiam a Jesus, mas continuavam seguindo a João? Os seguidores continuaram seguindo, mesmo após a sua morte. E é possível que até mesmo, em alguma medida, esse grupo que era chamado de seguidores de João, competiam com o Evangelho de Jesus Cristo, competiam com o grupo daqueles que seguiam a Cristo. Certamente essa não era a intenção de João Batista, mas parece que se tornou a intenção dos seus discípulos. Nesse momento, então, parece até que há uma união entre os discípulos de João e os fariseus. Aqueles discípulos que haviam aprendido a respeito de um Messias que viria, agora questionam esse Messias. Isso não quer dizer, irmãos, que os grupos eram iguais. Não quer dizer que os fariseus eram iguais aos discípulos de João. Haviam certamente grandes diferenças, nós vamos ver. Mas o interessante é perceber como dois grupos tão distintos se unem para questionar o Senhor Jesus Cristo. Agora, o grupo dos fariseus talvez seja mais comum para a gente. Talvez seja mais conhecido por todos nós. Porque todos nós conhecemos um pouco sobre o grupo dos fariseus. Até a gente usa de maneira brincalhona, chamando outro de fariseu, quando a gente quer dizer que ele é legalista. Dizer que ele é uma pessoa que se importa demais com a lei. A origem desse grupo, irmãos, desse grupo dos fariseus, aconteceu um pouco depois, na época, melhor dizendo, da revolta dos Macabeus, ali no século II a.C. Ou seja, quando Cristo nasceu, esse grupo já existia há 2 séculos. Era um grupo antigo, um grupo que era conhecido na região. O nome fariseu significa santo, separado, porque eles eram um grupo do judaísmo que pregava um afastamento dos costumes romanos. Esse grupo do judaísmo, chamado de fariseus, eles afirmavam que a religião deveria ser vivida com mais pureza, com mais santidade, e então eles se afastavam dos costumes do povo romano. Não era um partido político, e eles nem se importavam com questões políticas, com quem era um governante, quem assumia o poder, contanto que eles pudessem exercer a sua religião, a sua religiosidade com liberdade, eles não se importavam com aqueles que iriam governar. Segundo o historiador Joséfo, no século I existiam cerca de 6.000 pessoas que se chamavam de fariseus. Era um grupo pequeno, cerca de 1% da população, mas era um grupo muito influente. Talvez um dos grupos mais influentes dentro do judaísmo. E era muito influente nas pessoas comuns. As pessoas comuns viam nos fariseus os grandes líderes da religião, os grandes conhecedores da religião, os grandes representantes de Moisés e da lei de Moisés no meio do povo. Um pequeno grupo conseguia influenciar boa parte da sociedade judaica. Como nós veremos então no decorrer do texto, uma das grandes marcas desse grupo é o apego às tradições religiosas. E aqui a gente precisa entender que os fariseus talvez não sejam aquele grupo que nós imaginamos. Porque muitas vezes nós pensamos que ser fariseu é estar apegado demais à lei do Senhor. Nós achamos que ser fariseu é estar muito apegado à lei das Escrituras, mas esse não é o problema dos fariseus, ou pelo menos o maior desses problemas.
problema dos fariseus não é que eles eram apegados ao Antigo Testamento, apegados à lei do Senhor. O problema dos fariseus era que eles eram apegados às suas próprias leis e não à lei de Deus. Porque cumprir a lei de Deus é bom. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que veio cumprir a lei. O problema dos fariseus não é que eles não cumpriam a lei, é que eles não cumpriam a lei de Deus, mas sim a lei dos homens. Veja que o próprio Senhor Jesus Cristo acusa os fariseus de ensinar preceitos de homens. E nós podemos ver muitos episódios narrados nos evangelhos onde eles obedecem às tradições criadas por eles mesmos e não à palavra de Deus. Como nos ensina então David King, o Senhor Jesus denuncia os fariseus por transgredirem a lei de Deus para guardarem as suas tradições. É tão interessante que quando o Senhor Jesus Cristo vai falar a respeito da oferta, melhor dizendo, da honra aos pais, ele fala da oferta que os fariseus prestavam ao templo. Ele dizia que vocês prestam oferta ao Senhor, e para prestar oferta ao Senhor, vocês deixam de honrar pai e mãe. E o que Jesus Cristo está dizendo? Vocês deixam de honrar o mandamento de Deus para cumprir a tradição de vocês. O problema dos fariseus não é porque eles eram muito apegados à lei do Senhor, porque isso é bom. O problema dos fariseus é que eles eram pregados às suas próprias leis, às suas próprias tradições. Eles foram denunciados por serem hipócritas, ou seja, por ensinarem e não viverem aquilo que ensinam. Por isso Jesus Cristo chega a dizer, olha, escutem o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Mas acima de tudo, eles eram apegados às suas próprias tradições. Eles elevaram as tradições dos homens ao nível da palavra de Deus. E Jesus Cristo afirma, eles ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Um exemplo disso é o que nós estamos lendo agora, o jejum. Perceba que o Antigo Testamento, irmãos, só exige um único jejum de todo o povo. Esse jejum acontece no dia da expiação. Nós vamos abrir agora a nossa Bíblia em Levítico capítulo 16 e nós vamos ver o que a Escritura fala do jejum que é obrigatório para o povo de Israel. Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, versículo 29 e 30. Levítico capítulo 16, 29 e 30. Nós vamos ler o único jejum que é ordenado pelo Senhor no Antigo Testamento. No dia da expiação, veja o que nos diz. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. O único jejum que era exigido era o do dia da expiação. E talvez aqui você tenha estranhado não encontrar a palavra jejum, mas essa palavra aqui quando diz afligireis a vossa alma, o significado dela é de jejuar. Tanto é que em Atos capítulo 27 vai ser identificado o dia da expiação como o dia do jejum. O dia da expiação também era conhecido como o dia do jejum, onde todos jejuavam e afligiam a sua alma por causa do sacrifício que era feito. Esse era o único jejum que era exigido pela lei de Deus. Era um jejum de quebrantamento diante da expiação do pecado. Nós estudamos um pouco disso na reunião de doutrina e nós vimos que toda vez que o pecado era apresentado e o cordeiro era morto por causa do nosso pecado ou do pecado do povo, o povo se afligia, o povo jejuava e tinha os seus pecados purificados. Contudo, os irmãos vão perceber que não era sobre esse jejum que os fariseus e os discípulos de João foram perguntar a Jesus. O jejum que faziam os discípulos de João e os dos fariseus não eram esse jejum ordenado pela lei de Deus. Os discípulos de João faziam um jejum que nós não sabemos bem como acontecia, mas lembrando das pregações de João, lembrando dos ensinos de João, provavelmente era um jejum de arrependimento, de confissão de pecados, de transformação, e nesse sentido era um ótimo jejum. Era um bom jejum, porque todo jejum no Antigo Testamento é nesse sentido. Nós vemos muito bem isso quando o jejum do dia da expiação é feito em prol dos pecados, ou seja, com a confissão dos pecados, com a contrição pelo pecado. E muitas vezes, por exemplo, quando Neemias chama um jejum,
Nós vimos que o povo jejuava por causa do pecado, o povo se humilhava, o povo se ajoelhava por conta do seu pecado. Provavelmente os discípulos de João, então, jejuavam por causa dos seus pecados, arrependidos. Mas os fariseus, por outro lado, eles tinham um costume bem diferente. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, normalmente nas segundas-feiras e nas quintas-feiras. Eles faziam isso de forma voluntária, porque isso não estava exigido na lei de Deus. Mas essa voluntariedade acabou se tornando exigência, uma lei tão grave que agora os discípulos dos fariseus, cobram Jesus Cristo por não seguir. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Nós vamos entender mais um pouco a respeito desse costume dos fariseus. Lucas capítulo 18, nós vamos ler o versículo 11 e 12. Lucas capítulo 18, versículo 11 e 12. A conhecida parábola do publicano e do fariseu. Nós vamos ver como esse jejum semanal, esse duplo jejum semanal, se tornou uma tradição, um costume, uma lei para esses homens. Veja, Lucas 18, verso 11 nos diz assim: O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Veja o que ele diz agora: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Veja que aquele homem, o fariseu da parábola, se vangloriava porque jejuava 2 vezes por semana, ou seja, porque seguia o costume, as tradições dos fariseus. Quando aqueles homens se aproximam de Cristo Jesus para questionar por que Jesus não jejua, não é porque Jesus está descumprindo o Antigo Testamento, é porque Jesus estava descumprindo a lei deles. E eles estavam dizendo: por que você não cumpre a nossa lei? Você deveria jejuar 2 vezes por semana e você não faz isso. Um bom fariseu, um bom seguidor da religião judaica deve jejuar 2 vezes e você não faz isso. Era sobre esse jejum a respeito do qual Jesus foi questionado. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam com frequência, enquanto os de Jesus não. É importante então deixar claro que Jesus, quando responde, ele não vai criticar o jejum, mas ele vai questionar o tempo desse jejum. Veja o que nos diz o versículo 19. Volte para Marcos capítulo 2, versículo 19. Veja a resposta de Cristo, que nos ensina mais um pouco a respeito da religião e do evangelho. Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Perceba que a resposta aqui de Cristo não é uma crítica ao jejum, mas é uma analogia sobre o casamento para explicar as verdades a respeito do tempo do jejum e do seu ministério. Veja que essa analogia é tão clara que ela não precisa de grandes explicações, porque ninguém jejua em uma festa, ninguém jejua em um casamento, ninguém é convidado para um casamento, para uma festa, e quando vai ser oferecido o bolo, o jantar, diz: não, eu não quero, porque eu estou jejuando. Ninguém faz isso. Todo mundo quando se casa, ou quando vai para um casamento, para uma festa, vai para comer, vai para festejar, vai para celebrar. É mais fácil alguns jejuarem antes da festa e não durante a festa. Mas ninguém jejua durante a festa. Todos comem, todos se alegram, todos festejam. Então a analogia de Cristo é muito simples, é muito clara. Ninguém jejua enquanto o noivo está com ele. E aqui, irmãos, o próprio Antigo Testamento mostra como o jejum era uma prática para momentos de contrição e tristeza. Nós já vimos isso no dia da expiação dos pecados. Mas nós vimos em outros momentos que sempre que o povo de Deus se levantava para fazer jejum voluntário, o dia era de tristeza, de quebrantamento, de arrependimento, de oração. Nós vemos isso, por exemplo, no livro de Esther, no capítulo 4, quando o povo se encheu de medo por causa do decreto do rei Assuero, então todos os judeus jejuaram. Desta forma, o jejum era para momentos de tristeza, de contrição, de arrependimento, rogando por uma causa. Porém, a resposta de Jesus deixa clara que aquele não era o momento disso. Não era momento de tristeza, não era momento de pesar, não era momento de morte, mas era momento de alegria, porque o noivo estava com eles. O casamento estava para ser celebrado e o noivo estava ali presente.
A grande questão é que aqueles homens, tanto os discípulos de João como os fariseus, não conheciam o Senhor Jesus, porque se eles conhecessem Jesus, eles não estariam jejuando, estariam comendo com Cristo. Eles estariam festejando a presença do Senhor, eles estariam alegres, se regozijando por serem convidados do casamento de Cristo. A pergunta de Jesus então é pertinente. Podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? A resposta é clara: durante o tempo em que o noivo está, eles não podem jejuar. Jesus havia chegado e os convidados, os seus discípulos, não podem jejuar. E o problema então dos discípulos de João não é porque eles não jejuavam pelo motivo correto, é provável que eles tivessem bons motivos, jejuando para o arrependimento, para a contrição, para a confissão de pecados. O problema dos discípulos de João é que eles não conheciam a Jesus. Porque se eles conhecessem a Jesus, a primeira coisa que eles fariam era não ser discípulos de João mais, mas ser discípulos de Cristo. Se os discípulos de João conhecessem a Cristo, eles estariam sentados à mesa com Cristo, comendo com Cristo e ouvindo de Cristo a palavra dele. O problema dos fariseus é porque eles conheciam a religiosidade deles, mas não conheciam o Senhor Jesus. E Cristo ele se apresenta, ele diz quem ele é. E ele se chama de noivo. O noivo Jesus havia chegado. Nós precisamos entender o que é a palavra noivo, o que é essa imagem, Jesus ser o noivo, significa. No Antigo Testamento, meus irmãos, a imagem do marido, do noivo, sempre é empregada para Deus. Sempre é empregada para Deus em relação ao seu povo. São muitos os profetas, nós vemos isso em Isaías, nós vemos isso em Ezequiel, nós vemos isso em Oséias, em diversos textos onde Deus é o marido do seu povo, o noivo do seu povo. Essa associação, então, de Cristo não parece ser por acaso, muito pelo contrário. Jesus Cristo está dizendo que Ele é o noivo, que Ele é o marido da igreja, que Ele é o marido do seu povo, ou seja, o marido do Antigo Testamento havia chegado. Como é que aquele povo que havia lido a respeito do marido da igreja, a respeito do marido de Israel, no Antigo Testamento, estava com o noivo diante deles e não reconheciam? Imagine que você vai para um casamento, você começa a conversar com um rapaz nesse casamento e conversa com ele e começa a criticar o casamento. A decoração não ficou tão boa, a comida não estava tão legal, a noiva não estava tão bonita. Mas de repente você descobre que aquele era o noivo. Era exatamente isso que estava acontecendo. Aqueles fariseus estavam criticando. Por que eles comem? Por que eles fazem isso? Eles só não perceberam que o noivo estava diante deles. Eles só não perceberam que o marido de Israel, o Deus de Israel, estava ali encarnado diante deles, celebrando a sua festa. E eles estavam de fora. Se eles soubessem que ali estava o noivo, eles não estariam jejuando, eles estariam festejando. Se eles soubessem que ali estava o Deus de Israel, eles não estariam tristes, jejuando ou mostrando seu orgulho, seu legalismo, mas estariam sentados com Cristo, se alegrando, comendo, festejando. O problema, irmãos, não é que eles queriam jejuar. O problema é que eles não conheciam a Cristo. E jejum sem conhecer a Cristo é sem serventia alguma. O Senhor Jesus está mais uma vez anunciando quem Ele é. Jesus disse que Ele era o Filho de Deus, ou melhor dizendo, foi dito a respeito dele, porque uma voz do céu disse isso. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ele disse que Ele tinha poder para perdoar os pecados, Ele chamou a si mesmo de Filho do Homem. Agora Ele diz, eu sou o noivo. Ele começa e continua a mostrar quem Ele é. Eu sou o noivo da igreja, eu sou o Deus de Israel. O nosso Messias é divino, Ele foi enviado por Deus, Ele é o Senhor da igreja. O noivo havia chegado, era tempo de festa e não de amargura. Não havia razão para jejum. Entretanto, as palavras do Senhor Jesus aqui no versículo 20 falam a respeito de um tempo em que o jejum vai ser necessário. Marcos capítulo 2, versículo 20 nos diz: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo e nesse tempo jejuarão. Irmãos, nós estamos aqui diante da primeira menção que é feita a respeito da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo em todo o Evangelho de Marcos. Acontece cedo, não é? No capítulo 2, Jesus já menciona o seu sofrimento. E aqui eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 53, para que nós possamos entender mais um pouco de onde Jesus
tira as suas palavras. Isaías capítulo 53, nós vamos ler o versículo 8. Isaías capítulo 53, versículo 8. Nós vamos ver uma alusão clara ao servo sofredor que é descrito por esse profeta. Isaías 53, versículo 8 nos diz assim: O juiz opressor foi arrebatado, de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. E aqui eu quero que você preste atenção nessa frase, quando ele diz, porquanto foi cortado da terra dos viventes. A raiz do verbo utilizado aqui em Isaías é a mesma utilizada por Marcos quando fala que o noivo é tirado, o noivo é cortado. No dia que o noivo for cortado da terra dos viventes, então será tempo de jejum. Perceba que Jesus aqui está citando Isaías, está lembrando o servo sofredor de Isaías, dizendo, vai chegar um dia em que esse servo sofredor precisará morrer e ele vai ser cortado da terra dos viventes. Ele vai ser morto, ele vai ser arrancado da terra dos viventes. E nesse tempo vai haver jejum. É tempo de jejuar, irmãos, quando o Redentor é tirado do meio do seu povo. Quando nós nos encontramos nas lutas, nas aflições que Ele anunciou que nós passaríamos. E é por conta disso que nós vamos ver em Atos e nas cartas os apóstolos falando sobre jejum. Os apóstolos não tinham dificuldade com jejum. A dificuldade era jejuar no tempo errado. Não era tempo de jejuar, mas quando Cristo fosse retirado, quando Cristo fosse cortado da terra dos viventes, quando Cristo fosse morto pelos nossos pecados, então haveria tempo de jejuar. O jejum, irmãos, é uma ótima ferramenta para o nosso crescimento, especialmente em tempos de angústia e em tempos de aflição, que são tão comuns no dia que nós vivemos. Jesus não estava condenando o jejum, mas ele estava ensinando que em tempos de festa, o jejum é fora de tempo. O problema daqueles homens não é porque eles queriam jejuar e eles eram muito piedosos. O problema daqueles homens é que eles haviam se perdido na própria religião, na própria religiosidade e não encontravam mais o Senhor Jesus. Eles não mais conheciam o Senhor Jesus. Eles estavam diante do noivo e estavam preocupados em jejuar. Irmãos, a grande questão, irmãos, é que a religiosidade humana, observada pelos fariseus, não compreende o tempo do Evangelho, não compreende o Evangelho em si mesmo. Essa verdade, então, nos leva a entender, irmãos, que o Evangelho de Cristo ele não é compatível com a religião dos homens, porque o tempo do Evangelho é diferente. Quando o homem quer jejuar, o Evangelho nos chama para festejar. Quando o homem quer festejar, o Evangelho chama para jejum, para oração. Nós precisamos entender, irmãos, que Jesus não está condenando o Antigo Testamento, nem condenando o jejum do Antigo Testamento, porque o próprio Jesus jejuou 40 dias. Os seus discípulos jejuaram. A grande questão não era o jejum. A grande questão era a lei, as tradições dos homens que cegavam o entendimento deles de maneira que eles não conseguiam enxergar o verdadeiro Salvador. E como isso é real no nosso meio. Como isso é real nas nossas vidas. Como muitas vezes nós nos perdemos nas nossas próprias religiosidades, nos nossos próprios costumes e não enxergamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes nós buscamos fazer uma união entre falsas religiões e o próprio Senhor Jesus Cristo. O que Cristo está dizendo aqui para esses homens é tempo de festa, o noivo está aqui e vocês estão perdendo tempo, uns seguindo João e outros seguindo suas próprias leis e tradições. Quantas vezes nós perdemos tempo seguindo a outros quando Cristo pode ser seguido por nós? Quantas vezes nós perdemos tempo seguindo falsas religiões, falsos deuses, falsos senhores, quando o cristianismo, Cristo, está no nosso meio, está diante de nós? O que Jesus Cristo está nos ensinando é que só há um caminho e é Ele mesmo. Nem mesmo o judaísmo do Antigo Testamento pode levar até Deus. Nem mesmo as tradições religiosas desses homens podem levar até Deus. Somente Cristo pode levar o homem até o Senhor. Nem mesmo o jejum, nem as orações, nem a piedade, nem a lei pode levar o homem a Deus, somente Cristo.
É isso que ele está dizendo. Eu sou o noivo. Eu sou o noivo da igreja. Se você quer se encontrar com Deus, você precisa se encontrar com o noivo. Se você quer conhecer a Deus, você precisa encontrar o mediador. E o mediador não são os costumes, não são as falsas religiões desse mundo, não são os outros deuses. Só há um mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo. E ele está dizendo: como vocês estão preocupados com o jejum, estão seguindo a João, estão sendo fariseus, quando o noivo está aqui e é tempo de festa. Jejum sem conhecimento de Cristo de nada serve. Oração sem conhecimento de Cristo de nada serve. Culto sem conhecimento de Cristo nada serve. E esse é um perigo tão grande, porque muitas vezes nós podemos nos tornar excelentes presbiterianos sem conhecer a Cristo. Nós podemos nos tornar ótimos crentes sem conhecer a Cristo. Nós podemos ter todas as vestimentas de crente, as gírias de crente, os jeitos de crente, e não sermos seguidores de Cristo Jesus. Como isso é perigoso. Como é perigoso nós estarmos preocupados com quantas vezes nós vamos jejuar na semana, para que nós possamos nos vangloriar diante dos homens, quando o noivo está diante de nós. Como é perigoso tantas vezes nós estarmos preocupados com quantas vezes nós vamos vir à igreja, quantas vezes nós vamos orar, quantas vezes nós vamos parecer piedosos, quando nós estamos cada vez mais longe do Senhor Jesus. Unido a esse diálogo, irmãos, nós vamos aprender uma verdade que Jesus Cristo vai nos ensinar através de duas parábolas. Porque se aqueles homens não conheciam o tempo do Evangelho, aqueles homens também não compreendiam o próprio conteúdo do Evangelho. Veja que nos versículos 21 e 22, Jesus vai lançar mão de duas parábolas. E vai nos ensinar agora, irão nos ilustrar que as antigas formas da religião judaica não podem conter as boas novas do Evangelho de Cristo. Como comenta o Drury, ele vai dizer que as duas parábolas são sobre a relação de Jesus, na verdade, a relação do cristianismo com o judaísmo tradicional. E veja que a primeira é a respeito da costura, ou no campo da costura. Veja o versículo 21. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha e fica maior a rotura, o rasgo. Veja que Jesus Cristo vai trazendo aqui uma analogia que pode ser simples ao nosso entendimento. Não é preciso ser um judeu, não é preciso entrar nos costumes judeus para entender. Qualquer um entende. Veja, ele está falando que ninguém costura um tecido novo num tecido velho. Porque há uma questão lógica muito clara aqui. O tecido novo, ele tende a encolher. Nós pensamos nos tecidos sintéticos que nós temos hoje, talvez a gente não encontre muito o tecido encolhendo, né? Mas se nós pensarmos nos tipos de tecido que aqueles homens utilizavam, nós vamos entender isso melhor ainda. Não havia tecido sintético nessa época. Então todo tecido, naturalmente, ele iria encolher. Todo tecido, quando lavado, iria encolher. Então, se você costurasse um tecido novo num tecido que já era velho, que já era encolhido, o tecido novo iria encolher e o rasgo iria aumentar. Então, se você queria costurar uma roupa velha, você precisava usar um tecido velho que não iria mais encolher, para que o rasgo não aumentasse, para que o rasgo não ficasse maior. Por meio dessa ilustração, Jesus mostra que o Evangelho de Cristo Jesus não pode se unir aos trapos velhos da tradição dos fariseus. Jesus Cristo está mostrando que o novo pano do Evangelho de Cristo Jesus não pode se unir à religiosidade humana, porque senão vai haver um rasgo maior ainda. A segunda parábola, muito semelhante a essa, agora é no campo dos vinhos. Veja o versículo 22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Odres, esses vasilhames, eram feitos de couro. Um material interessante, mas eles eram feitos de couro. E como os irmãos sabem, todo couro estica. E eles eram feitos de couro justamente para esticar. Ou seja, feito de couro, o vinho novo era colocado dentro. Então o vinho fermentava, ou seja, o vinho tinha álcool, para quem tem dúvida ainda. Então aqueles que colocavam assim o vinho novo, então o couro esticava e ali havia fermentação. E o couro esticava devido aos gases da fermentação. Agora, se o vinho novo fosse colocado em um odre de couro que já havia sido esticado, o que iria acontecer? Iria haver mais fermentação e o couro não iria aguentar, iria se romper. O que Jesus está dizendo é, se você coloca um vinho novo num odre que está velho, ou seja, num couro velho, que já está
quebradiço, que já está seco, que já foi esticado, o vinho vai romper esse odre. O vinho vai romper o couro e vai se perder tanto o odre como vai se perder o vinho. Portanto, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Jesus ensina, irmãos, como o novo vinho do Evangelho não pode ser posto nos odres das tradições dos homens. Jesus Cristo está mostrando como o Evangelho é singular, como o Evangelho ele não pode ser unido, mesclado a outras religiões. Não pode haver ecumenismo, não pode haver a união do Evangelho com as demais religiões, porque o Evangelho é único, ele não pode ser adequado, ele não pode ser misturado, porque se isso acontecer, ele vai romper o odre, e vai se perder o vinho e o odre. Nós não podemos viver o cristianismo bíblico e ao mesmo tempo seguir as tradições dos homens. Toda tradição, para ser aprovada, ela precisa ser uma tradição bíblica. Toda tradição, para ser válida para nós, ela precisa ser uma tradição bíblica. E Cristo aqui não está se colocando contra todo tipo de tradição. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo vai falar nas suas cartas, louvando os tessalonicenses por guardarem as tradições como foram entregues. Ou seja, o problema não é ser tradição, o problema é ser tradição de homens e não da Escritura. Nós, por exemplo, temos tradição. Nós temos a tradição presbiteriana, nós temos os nossos símbolos de fé, confissão, catecismo. E isso é bom. Por quê? Porque essa tradição vem das Escrituras. Não acrescenta as Escrituras nem tira. Vem da própria Escritura. E essa tradição é sempre boa. E Jesus não está condenando ela, mas está condenando a tradição que vem de homens, aquela que não vem da Escritura, aquela que traz peso, que traz condenação sobre os homens. Por isso, irmãos, nós devemos fugir de todo o cristianismo que cria leis que não estão na palavra do Senhor. Nós devemos fugir de todo o cristianismo que aumenta o número de regras que não estão na palavra do Senhor. É interessante que nós vamos ver isso melhor quando nós estudarmos a respeito do dia do Senhor, conforme descrito por Cristo Jesus na próxima sessão de Marcos, que os mesmos fariseus criavam muitas e muitas regras a respeito do dia do Senhor. Regras que não estavam na Escritura. Uma delas, por exemplo, eles jogavam uma pedra e até onde aquela pedra fosse era a medida que eles poderiam andar no dia do Senhor. E dentre outras várias regras que eles criaram e poderiam ser citadas aqui. O problema não é guardar o dia do Senhor, porque é bíblico. O problema é criar leis que não foram dadas por Deus para guardar esse dia. O problema não é o jejum. O problema é jejuar, não de acordo com as Escrituras, e sem conhecer o Senhor Jesus Cristo. O problema não é o Evangelho. O problema é querer misturar o Evangelho com as religiões dos homens. Irmãos, não creia e não ache que Jesus deve ser vivido, deve ser conhecido de acordo com a sua percepção da religião. Não ache que os seus achismos, as leis que você criou para você mesmo, os pensamentos que você tem a respeito de Deus devem ser seguidos, mas aquilo que deve ser seguido é somente o que o Senhor Jesus ensinou na Escritura. Muitas vezes, irmãos, nós criticamos aqueles que estão em outras religiões, achando que só eles estão perdidos, mas muitas vezes nós mesmos criamos diversas religiões para nós. Muitas vezes nós criamos costumes, leis que Deus não nos deu. Muitas vezes nós criamos percepções que Deus não nos entregou. E muitas vezes nós nos perdemos nesses costumes e nos afastamos cada vez mais do Senhor. Nós precisamos seguir a lei do Senhor, sabendo que o noivo está entre nós. Nós precisamos não nos perder nas tradições dos homens, porque quanto mais tempo nós nos perdermos nas tradições desses homens, nós vamos nos afastar do Senhor. O vinho novo do Evangelho não pode ser contido pelos odres antigos da religião cristã, da religião judaica, melhor dizendo. Porque as antigas formas de religião elas não podem conter as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus nos ajude a viver o Evangelho puro e simples, como ele foi ensinado nas Escrituras, como ele mesmo nos ensinou. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor nosso Deus, Deus bendito, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos entregou o Evangelho puro, o Evangelho simples. O Senhor nos ensinou esse Evangelho por meio do Teu Filho, Jesus Cristo.
Mas muitas vezes, Senhor, nós nos perdemos adicionando coisas ao Evangelho. Nós adicionamos costumes, nós adicionamos crenças que acabam se tornando um fardo, um peso para a igreja do Senhor, um peso para nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, a perceber que o Evangelho não pode ser misturado com as religiões desse mundo. Nos ajuda a perceber que o Evangelho não pode ser misturado com as religiões que nós criamos em nossos próprios corações. O Evangelho deve ser seguido de forma simples, de forma pura, como foi entregue a nós. Nos ajuda, Senhor, a seguir esse Evangelho. Nos ajuda a seguir o Evangelho de Cristo como foi entregue, sabendo que o noivo, que o marido da igreja está entre nós. E que sem o conhecimento desse noivo, sem o conhecimento desse marido, não há razão para nenhum exercício religioso, nenhum exercício de piedade. Não há razão para a oração, para a palavra, para jejum, sem o conhecimento de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a viver a verdadeira religião do Senhor, apegados a Cristo, apegados ao conhecimento de Cristo, sabendo que essa religião, aquela que é a de Cristo, é a pura e verdadeira, que vai nos levar ao nosso Pai. Nós te oramos no nome do nosso mediador Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé nesse momento? Vamos orar ao Senhor?